Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Teminha bacana para hoje, né? Teminha leve pra gente. E aí, dona Cida, tudo bem com você? Passeou? Eu vou esperar um pouquinho porque eu quero ler algo para vocês. E aí eu queria que todo mundo acompanhasse. Que bom, tá tudo bem aí. Esse é um tema, esse é um tema interessante, né? Quando a gente vai falar de mistérios, dessa questão de Deus, né? Até alguém, alguém me perguntava, agora hoje, antes de começar a live, alguém me perguntava se nós, junguianos, se a gente estudava religião. E se a gente não acreditava em Deus. E aí eu estava respondendo, né, que não se trata muito de acreditar, né? Porque não é essa a questão aqui. A questão é que a gente lidar com as experiências. Jung nunca desconsiderou a religião. Aliás, esse é um tema muito trabalhado por Jung, né? Então, até quando ele é questionado, tem a famosa entrevista dele lá, né? Quando ele é questionado a respeito de Deus, ele fala que ele conhece, né? Porque ele vive a experiência. Então, assim, não se trata de a gente afirmar se a gente acredita ou não. Se trata de cada um ir viver a sua experiência. E é disso que se trata, né? O Jung, ele, muitas vezes ele fala que ele não quer entrar no campo da metafísica. E por que que ele fala isso? Porque ele não quer fazer uma afirmação da existência de esse ou daquele determinado Deus. Não se trata disso, né? Se trata muito mais de a gente fazer uma observação da experiência. A partir de um campo empírico, né? A gente vai lidar com a experiência do homem, do indivíduo. Então, né, isso abre espaço para que cada um possa viver a sua religião do jeito que tem que viver, da forma que acredita. Assim, eu tenho apesar de todas as minhas experiências, eu tenho um viés muito mais católico. E tá tudo bem quando eu vou trabalhar com uma outra pessoa que não seja, né? O Deus é o mesmo, aliás, a imagem de Deus é a mesma, mas ela muda a partir da individualidade de cada um, certo? Bom, tem bastante gente aí, que legal. Eu quero ler algo para vocês, porque em muitos momentos a obra do Jung ele é tratado como algo não científico. Mas como a minha supervisora fala, assim, ele é muito científico. Ele apresenta uma nova forma de olhar. Então, não existe uma metodologia científica do jeito que é posto para outras ciências. Aliás, o Jung apresenta uma nova maneira, né, de conseguir olhar para essas experiências. Então, é disso que se trata. Deixa eu só pegar o livro que eu queria. Como é que eu posso perder o livro se eu estava com ele aqui? O que eu fiz com ele? Ah, tá escondido aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, a gente já começa daquele jeito, já
perdendo as coisas, mas não ligue para isso, porque é característica de um bom dislexo. Deixa eu achar agora. Ó, eu vou ler bastante coisa para vocês. Boa noite, gente. Muito boa noite. Deixa eu ver onde que eu começo aqui para ficar bem claro para vocês. Olha, eu vou ler bastante coisa. Então, paciência aí. Paciência que a gente vai chegar. Mas por quê? Porque, veja só, eu preciso ler isso aqui para gente enquadrar o Jung de forma certinha, né? Para não ficar parecendo aqui uma coisa muito jogada. Porque não é disso que se trata, né? Olha só, esse livro que eu vou ler, ele é um livro do Stephen Howler, e ele se chama A Gnose de Jung e os Sete Sermões aos Mortos. Então, quando a gente já começa a falar aqui dos Sete Sermões aos Mortos, a coisa começa a mexer com o imaginário de todo mundo, né? E esse livro é muito bacana, porque ele conta essa experiência dele quando ele vai ler os Sete Sermões aos Mortos. Então, eles falam que eles estão reunidos no lugar lá e ele fala assim: oh, hoje vai chegar uma coisa de um místico aí, então a gente vai ler esse negócio. É bem bacana esse livro. Mas deixa eu ler aqui para vocês. Ele fala o seguinte: ó, as fontes de trabalho do Jung continuam a ser objeto de conjunturas de muitas décadas. Durante a sua vida, Jung revelou as origens de suas descobertas sob o manto de precauções que frequentemente se aproximava do segredo hermético. Ele afirmou repetidas vezes que tudo que escreveu baseava-se em evidências empíricas, indicando que, não obstante grande parte de sua obra parecesse esotérica e mística, ela sempre se apoiava em experiências no campo da psicologia. Como Jung trabalha bastante a alquimia e hermetismo, teria uma visão de transformação? O self, o self que ela sofre este processo após a morte, a consciência perdura após a morte, na visão junguiana. No livro, no Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung fala a respeito dessa temática, Jana. Então, vou pedir para você dar uma olhadinha lá, porque eu acho melhor. Ele fala da vida após a morte. Ele não fala que ele acredita e nem desacredita. Então é melhor você olhar lá, senão a gente vai fugir muito da temática aqui. Talvez a gente até volte. Deixa eu ver como que vai acontecer a live, tá? Deixa eu voltar aqui na leitura, porque senão eu já me perco. Vamos lá. Ó. A maioria das pessoas entendeu o que isso significava que Jung tratava muitos pacientes e que também tinha acesso à pesquisa prática de muitos de seus colegas mais jovens. Seus livros sendo, sem dúvida, o resultado de dados coletados dessas fontes. Havia, é claro, rumores quanto a ele ser um cientista realmente muito pouco convencional, que se associava a astrólogos e religiosos. Dizia-se ainda que ele próprio tinha experiências estranhas e ocultas, via fantasmas e consultava oráculos. Foi somente após a morte do Jung, em 1961, em especial após a publicação de seus notáveis fragmentos de autobiográficos, intitulados, olha só a nossa sincronicidade, né? Oi, querida, espero que esteja tudo bem com você, Miriam. Memórias, Sonhos e Reflexões, que uma contínua corrente de revelações, cada vez mais arrojadas, começou a verter
das penas de seus discípulos e de divulgações póstumas de notas e cartas do próprio Jung. Essa multiplicidade de revelações mostrou que entre 1912 e 1917, Jung passou por um intenso período de experiências que envolveram enorme afluir em sua consciência e a partir do seu interior, de forças que ele chamou de arquetípicas, mas que a épocas precedentes teriam julgado divinas ou demoníacas. Jung confidenciou a respeito dessa experiência a vários de seus colegas, mas indubitavelmente experimentou muito mais do que revelou. E, de fato, mais do que algum dia se revelará. Então, veja só, quando a gente está falando de mistério, e mais especificamente quando a gente está falando de mistério, quando Jung fala do mistério, ou faz referência ao mistério, ou quando ele fala da questão mística, a gente precisa ter em mente que ele está falando do mundo interior, certo? Então, o que é esse mundo interior? É de fato a nossa psique. Quando a gente fala de psique, a gente está falando de consciente e inconsciente, tá? E das suas subdivisões. Então, todo esse mistério, toda essa mística que envolve a psicologia junguiana, em primeiro lugar é porque ela está lidando com esses mistérios do inconsciente. Mas, evidentemente, que Jung traz outros assuntos, como a religião, religiões comparadas, quando ele traz os mitos, quando ele traz os contos de fadas, né? Quando ele olha para a ciência da astrologia, né? Então, veja só, o campo de uma amplitude enorme que Jung traz para uma visão psicológica. E ele sempre vai colocando isso de forma muito clara. Mas parece que essas afirmações de Jung elas não são entendidas, ou parece que elas não são escutadas. E Jung repete isso várias vezes. Quando eu estou olhando para esse assunto, quando eu estou olhando para essa determinada questão, quando eu estou olhando para isso, eu estou olhando para a experiência, para o que acontece com a vida humana nessas experiências, né? Então, de fato, ele está olhando para aquilo que está acontecendo aqui dentro. E ele tem essa percepção. Por quê? Porque ele experimentou isso. Então, Olá, Andressa! Que legal que você está aqui! Boa noite! Então, quando a gente está tratando desses assuntos, a gente vai tratar do fenômeno psicológico, certo? E quando a gente está tratando do fenômeno psicológico, a gente está tratando de aspectos profundos, certo? A gente está tratando de aspectos do inconsciente. E aí, por que eu coloco aqui as consequências do fim do mistério Boa noite, querida. Na vida humana? Porque, veja só, quando a gente está se desconectando desta outra parte em nós, a gente está se conectando da maior parte em nós. Quando eu estou falando do inconsciente, né? Então, porque eu consigo falar de toda a minha experiência na consciência e do inconsciente pessoal? Consigo, evidentemente, em certa medida. Né? Da consciência, sim, porque é o que eu estou falando aqui para vocês, o que a gente lembra, a gente pode fazer uma prova, um teste, várias coisas. Então, é possível falar de muitas coisas da minha consciência. É possível também eu falar de muitas coisas das minhas experiências pessoais e que talvez eu não lembre, mas que em algum momento eu vou lembrar. Dentro da terapia, isso é normal. Né? Às vezes a gente está trabalhando com o indivíduo e muitas vezes ele chega falando que ele não lembra das suas experiências. E conforme vai passando,
conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai conversando, a gente vai criando intimidade, a gente vai criando relação, essas lembranças acham um caminho para alcançar a consciência. Agora, tem muitas coisas que não fazem parte da experiência pessoal. E a gente não sabe qual é o limite da experiência dessas. A gente não sabe qual é o limite desse outro aspecto que não fazem parte da experiência pessoal. Então é totalmente desconhecido. O que a gente tem de evidências e que Jung demonstra são os arquétipos. São essas experiências. Certo? Deixa eu ler aqui uma coisa. Em relação ao assunto sobre a vida após a morte, sem entrar mais a fundo na temática, deixa eu citar e dizer Vladimir, não vou ler o nome, não vou me arriscar, encontrado no livro vermelho de Jung, continua. Tá. Aquilo que foi já não pode mais ter sido. Continua interessante, né? Bom, eu não vou entrar nisso, senão eu vou me perder. Desculpa. Aliás, eu já até perdi. Mas o que eu estava falando é assim, né? Essas experiências, quando a gente chega no limiar do inconsciente pessoal, a gente atinge o inconsciente coletivo e a gente tem esse contato com os arquétipos. Isso são evidências do inconsciente coletivo. Então a gente não sabe aonde ele começa e aonde ele termina. E Jung é muito claro quando ele fala isso. Então, quando a gente está perdendo esse contato, a gente também está perdendo parte do mistério da vida humana. Porque, veja só, muito do que acontece, muito das nossas experiências religiosas, como eu já falei aqui em vários momentos, e isso Jung deixa muito claro, elas vão acontecendo no inconsciente. Então, do ponto de vista, olha, gente, para que ninguém saia daqui falando qualquer coisa diferente, do ponto de vista psicológico, do fenômeno psicológico. A religião, quando a gente está olhando para esses fenômenos, a gente está olhando para o inconsciente. Então, essas coisas, essas projeções, seja lá que nome a gente pode dar para isso, são o fruto de observações psicológicas. Então, o que acontece, o que não acontece, esse tipo de coisa. Então, para o nosso estudo aqui, a experiência religiosa ela está acontecendo no inconsciente, certo? Esse mistério ele está acontecendo no inconsciente. Então, o Jung traz lá a explicação da sincronicidade. Mas a gente consegue falar exatamente o que é. O que a gente consegue falar, né? Porque é quando um fato externo tem uma conexão com um fato interno e que a partir daí surge um insight. Até aqui tudo bem. Mas dá para ter uma explicação além disso? Falar assim, nossa, olha, hoje eu estava escrevendo algo e justamente algo que eu escrevi, o carteiro me falou a respeito do mesmo assunto e depois a minha mãe também tocou no mesmo assunto. Nossa, então isso é uma coisa que tinha que acontecer ou que aconteceu porque eles devem ter lido algo no jornal que falava da mesma coisa que eu estava escrevendo, né? Ninguém vai falar que aconteceu ou que tinha que acontecer porque eu tinha que ver aqui ou perceber aquilo aqui dentro, tal. Ninguém, né, a gente não fica tentando explicar isso. Acontece, a gente traz aquilo para o meu dia e para os meus insights. Agora, quando eu fico tentando explicar, quando eu fico tentando dar uma explicação racional para esses acontecimentos da nossa vida, a gente passa a perder o contato com o mistério.
E, consequentemente, a gente vai perder contato com muitas coisas que são ricas para a vida humana. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e aí ela estava falando assim, poxa, eu estou passando por um momento que eu não estou conseguindo criar, eu não estou conseguindo escrever e eu preciso escrever. Então a gente entrou nesse assunto, né, de que ele precisa escrever, que não estava conseguindo, e isso e aquilo. E olha só que coisa interessante isso, porque ele sempre escreveu muito, ele sempre prestou muita atenção nas sincronicidades, ele sempre está ali ligado com o mundo interior, afinal de contas ele está há bastante tempo fazendo análise. E de repente ele começa a perder esse contato, ele começa a deixar de considerar esses acontecimentos externos e que influenciavam ele aqui internamente. E aí a gente conseguiu chegar num caminho onde ele fala assim: eu acho que eu sei quando eu perdi. Eu acho que eu sei. Por quê? Porque eu comecei a acompanhar uma pessoa na internet. E essa pessoa, ela faz um questionamento de muitas coisas de um ponto de vista racional. Então, para tudo existe uma explicação. E se a gente quiser, de fato, para tudo existe uma explicação. Mas acontece que o mistério na vida daquele indivíduo passou a deixar de ter valor, passou a deixar de ter um espaço na vida dele. Então, veja só, a criatividade dele naquele momento cessava. A espontaneidade dele cessava. A, a aceitação daquilo que vem de dentro estava sendo criticada. Exato, exatamente. A gente entra num campo árido, onde só o racional tem espaço, né? Então é interessante porque conforme a gente foi conversando, isso foi ficando mais claro para ele. O quanto ele tinha perdido o contato com o mundo interior dele. E quando a gente está perdendo o contato com o mundo interior dele, ou nosso, a gente está perdendo contato com o inconsciente e com essa maior parte do nosso sistema psíquico. A gente está perdendo o contato com o mistério da vida humana. E perder o que significa, né, isso para nós? Significa uma vida muito mais pobre. Essa é uma das principais consequências de se perder, de a gente permitir que o mistério tenha um fim na nossa vida. Porque aí, veja só, a gente passa a explicar os sonhos, por exemplo. Por que eu tive um sonho ruim? Porque eu comi uma feijoada ontem. Comi uma feijoada à noite ontem e isso fez mal no meu estômago. E aí eu sonhei e tive um sonho ruim por causa da feijoada. É pobre isso, né? Quando na verdade a gente pode olhar para um sonho ruim, se aprofundar nesse sonho ruim, se confrontar com os conteúdos que o sonho trouxe, mas não. Ele ficou só ali naquela explicação racional, causal. Né? Então, vocês entendem o que eu estava querendo dizer com as consequências do fim do mistério? É exatamente isso. A gente vai perdendo esse monte de possibilidade que se apresenta internamente e que a gente acaba tendo contato durante a nossa vida, mas que não tem mais espaço para acontecer. E se não tem mais espaço para acontecer, não tem mais nem espaço para a espiritualidade acontecer também. Porque se eu estou explicando tudo, se eu estou tentando dar uma explicação científica para tudo,
Eu estou caindo no materialismo. Eu tô caindo na concretude, na coisa mais rasa da nossa vida. Certo? Então, a gente tem que estar atento, porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado por informações, por explicações, que muitas vezes elas acabam sendo rasas, mas elas acabam seduzindo a gente, porque elas demonstram um caminho muito, parece, né, que demonstram um caminho muito mais curto para uma realização pessoal, mais pobre também. E a gente nem sabe se chega na realização pessoal. Porque muitas vezes, para algumas pessoas, talvez aconteça uma sincronicidade, se encontra naquele caminho e se realiza. A gente não vai falar que não, certo? Mas isso não é verdade para todo mundo. Não são todos que de repente pega aí uma dessas um curso rápido com 10 passos, alguma coisa assim do tipo, e que vai te dar, vai transformar a sua vida. Muitas vezes vai frustrar, mas a gente vai frustrar porque vai fazer com que a gente se desconecte da nossa própria natureza. Então, cada vez que a gente vai tendo essa percepção e vai se aprofundando um pouco mais nesse tema, além da criatividade, além de a gente perder um pouco da nossa espontaneidade, além de a gente perder o que é de mais rico na nossa vida, a gente vai perdendo o contato com a nossa própria alma. E aí a gente entra numa explicação muito mais psicológica do ponto de vista junguiano. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que a ânima, ou o ânimos, eles são esse veículo de comunicação com o inconsciente. E uma vez que eu deixo de dar espaço para o inconsciente, uma vez que eu deixo de dar espaço para esse espaço onde acontece o mistério, eu estou totalmente desconectado de uma parte importante da minha psicologia. Compreende? Então, assim, em outras palavras, as consequências do fim do mistério na vida humana é a perda da alma, é a perda da nossa ânima, do nosso ânimos, é a perda daquilo que anima a gente, daquilo que coloca a gente para cima, daquilo que impele a gente a ir para a vida, daquilo que faz provocações do interno para o exterior, daquilo que deveria provocar na consciência um questionamento do exterior para o interior. Então, veja só, que vida pobre a gente passa a ter, que vida desanimada a gente passa a ter com o fim do mistério. Porque é a representação dessa desconexão com a minha ânima, com o meu ânimos. E se a gente usar aqui um jogo de palavras, e se a gente for lá na definição que está no livro 6, né, que são tipos psicológicos, onde tem a parte de definições, quando Jung está dando uma definição para a ânima, ou para a alma, ele está, porque em certa medida, em alguns momentos ele está falando da ânima ou do ânimos também poderia se encaixar aqui. Eu estou me desconectando da alma. Eu estou me desconectando disso que me anima, disso que traz razão para minha vida. Entende? E isso, como colocaram aqui, né, fica colocando a gente num campo da racionalidade. Fica colocando a gente no campo aonde não tem mais espaço para o mistério na minha vida, aonde não tem mais espaço para Deus na minha vida, aonde não tem mais espaço para o campo da espiritualidade na minha vida. Então,
toda a possibilidade de símbolos, toda a possibilidade é, de linguagem, de comunicação que o inconsciente tem e pode usar, perde sentido. Por isso que aí eu estou falando para vocês, e eu fiz aqui uma brincadeira, né, com Nietzsche, porque eu coloco embaixo, né, a morte de Deus no sucesso da racionalidade. Porque uma vez que a gente se desconecta da nossa alma, uma vez que a gente se encontra como um indivíduo desanimado, a gente se encontra desconectado de qualquer possibilidade da experiência religiosa. A gente se encontra desconectado de qualquer possibilidade de conexão com o divino interno, ou com a imagem de Deus internamente. Então, Deus passa a morrer. Nietzsche, Nietzsche foi muito feliz quando ele fala aquilo e entendido de forma errada também. Né? Porque, primeiro, porque Zaratustra está falando da superação do homem em si, da superação daquilo que ele vivia, da superação daquelas temáticas naquela época, mas eu acho que vale muito a pena a gente tentar superar o homem hoje em dia no sentido mais raso da palavra, no sentido mais oco das coisas. Perder aquilo que é impossível de perder. Agora veja só, Ana. Perder aquilo que é impossível de perder. Né? Mas quando eu me desconecto, não quer dizer que eu perdi. Ainda está aqui. É aí que começa a surgir um novo problema para nós. Porque quando eu passo a desconsiderar aquilo que é mais rico na alma humana, na psique humana, eu estou dando um passo para me desconectar de mim mesmo. E isso abre espaço para uma série de acontecimentos, certo? E uma delas é a depressão. Então, quando eu estou me desconectando, quando eu estou colocando em risco a perder aquilo que é impossível de perder, eu estou me colocando à disposição da depressão. Eu estou me colocando à disposição de problemas psíquicos. Que, como a Amar, outro dia, em uma live bem antiga, fala, né, dessa desconexão. Eu estou indo com a racionalidade para um lugar, minha psique está vindo para um outro lugar, e não existe um encontro. E é justamente isso que a gente vai tentando recuperar. Esse encontro, ou esse reencontro, ou melhor, essa reconexão daquilo que a minha alma quer, como caminho de realização. Então, quando eu me perco da minha alma, eu estou me perdendo do caminho de realização, do caminho daquilo que poderia ser a realização mais profunda do meu ser. Por quê? Porque eu estou vivendo nesse campo da racionalidade, eu tô vivendo nesse campo do que tem que ter uma explicação para acontecer. Certo? Então, quero que vocês. Queria trocar um pouco com vocês, para vocês perceberem, para eu perceber também, de, de como que vocês estão. De como que vocês receberam essa temática, do que vocês achavam que era. Porque veja só, quando a gente entra no campo do mistério, muitas vezes Jung é classificado como um místico. Mas por que é classificado como um místico? Porque ele está lá estudando as religiões, porque ele está lá estudando os contos de fada e tudo isso que é importante para nós. Né? Então, tem muitas coisas nessa vida que
que não tem como a gente se desviar, não tem como a gente perder contato, porque isso é da natureza humana. Então, o que tem acontecido muito hoje em dia é que essa racionalidade, esse concretismo das coisas, está fazendo com que a gente perca a riqueza, está fazendo com que a gente perca a simplicidade de às vezes apenas escutar que tem algo aqui que fala para mim. Nossa, Mike, você tá podre hoje, hein? Nossa, o Mike tá terrível hoje. Eu perco o contato com isso que é mais simples. Com aquela vozinha que às vezes está aqui e que a gente desconsidera às vezes. O Mike fazendo bagunça hoje aqui já. Para, mala sem alça. Né? Então, quando Jung está tratando de tudo isso, e as pessoas não têm noção do que olham apenas uma frase lá desconectada do todo, fica achando que ele está falando de esoterismo. Está falando de magismo, está falando de hermetismo, está falando de seja lá que nome que a gente queira dar. Vocês dão risada, né? Mas é porque ele chega essa hora, ele começa a ficar eufórico. Isso porque eu já dei comida para ele, já fiz tudo que ele precisava. Mas não tem jeito, ele liga um sininho aqui, aí ele vem aqui e fica aqui pentelhando, bem no meio da live. E aí eu tenho que dar aqui uma atenção para ele. Né? Então, quando a gente perde esse contato, quando as pessoas não entendem, quando as pessoas vão ler uma frase desconectada ali do seu contexto, dá a entender que ele é um místico, quando na verdade não é. Ele está falando de coisas, de experiência, de fenômenos que ele estudou, que ele observou, que tem uma explicação do ponto de vista psicológico, é verdade, mas ele não deixa de considerar o mistério em nenhum momento. Afinal de contas, senão não faria sentido aquela frase que está na porta da casa dele. E qual é a frase? Chamado ou não, Deus está presente. Ou Deus se faz presente. Né? Então, e como em outros lugares também tinha algumas frases características. Então, Jung está o tempo todo cercado de mistério. Ele considera esse mistério. Porque ele sabia que a consideração desse mistério é a consideração de uma experiência muito mais profunda, de uma experiência da qual ele retirou grande parte do caminho para poder escrever o que ele escreveu. Né? Então, ele não deixa de considerar a experiência religiosa, a experiência da espiritualidade, mas ele sempre coloca, como um cientista, me cabe trazer uma explicação do ponto de vista da experiência. E é engraçado, né? Porque no livro 16, um dos 16, ele está falando, né, que a gente está trabalhando com o indivíduo e se Deus quiser, a gente vai conseguir encontrar o sentido, ou aquele indivíduo vai conseguir encontrar, se Deus quiser, se Deus permitir. Por isso que ele traz os estudos alquímicos e considera muito quando os alquimistas estavam lá rezando antes de fazer antes de começar a sua obra. Porque eles estavam lá abrindo o seu espaço para que Deus pudesse se realizar através da obra deles. Né? Então, em nenhum momento ele desconsidera, ele considera muito. Né? O problema são essas frases desconectadas, essas frases que pegam aí no meio do caminho e que tiram do contexto, e que, aliás, hoje em dia é uma especialidade, né, dos políticos, ou do mundo hoje em dia, descontextualizar falas, descontextualizar frases que têm uma amplitude maior, e as pessoas não irem atrás daquilo que está sendo falado. Então,
O que a gente vai propondo aqui sempre, como eu falei para a Jane aqui, é incitar vocês, é provocar vocês a irem buscar. Tanto que eu fiz a leitura aqui de um pedaço do livro da Gnose aqui, que é esse livro aqui, ó, que eu comentei, que eu estava lendo uma parte, que no começo ele está falando exatamente isso, o quanto Jung foi científico. Só que ele trouxe novas metodologias para conseguir apresentar a psicologia, a proposta de psicologia que ele trazia naquele momento. A própria filosofia já buscava antes esses conhecimentos, e a filosofia é a base de todo o conhecimento da humanidade hoje. E a própria psicologia já é o estudo da alma. Não há como desconectar os conceitos. Sim, não tem como, mas muitas vezes. E é isso que está acontecendo, né, Jana? Muitas vezes essa desconexão é o que a gente vê como uma coisa muito natural para as outras pessoas, para o indivíduo em geral, dentro da massa, né? Então, isso faz com que a vida, a vida daquele indivíduo passe a ser um pouco mais pobre, porque ela depende apenas de explicações externas. Aonde é que está o mundo interior nesse momento? Aonde é que existe espaço para o mistério nesse momento? Aonde é que existe espaço para a manifestação do divino? Não tem, é impossível. Então, como colocaram aqui, a vida passa a ser rasa. A vida passa a ter uma pobreza, uma pobreza. E a criatividade, principalmente dentro daquilo que a gente vai buscando, ela é uma coisa que sem ela não tem como a gente ter uma transformação. Porque não existe possibilidade de enfrentamento, não existe possibilidade de encontrar novas respostas ou de fazer um autoquestionamento perante as questões internas. Porque muitas vezes elas vêm de uma maneira é, que, que precisa um empenho para que se possa entender. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui embaixo. O racionalismo teve a arrogância de negar o mistério quando achou estar separado o Deus do homem, e achou charmoso declarar a morte de Deus. Então, né, Cunha, mas aí eu acho que o Nietzsche, e por conta do movimento que estava acontecendo naquela época, Jung percebeu muito bem isso, é, e o Nietzsche foi entendido de uma forma um pouco errada na fala dele, né? Porque não se tratava de uma questão de matar o Deus em si, mas talvez de matar a moralidade que ele representava naquele momento. Só que o mundo comporta muito mais que apenas os racionais. O Oriente é a prova disto. Lá Deus é multiplamente vivo. Certamente, certamente, a Má pode falar com muito mais propriedade que eu a respeito desse mundo do Oriente, porque ela tem uma experiência, uma vivência muito mais próxima do mundo do Oriente do que eu, né? Até por conta de como a gente vive a espiritualidade. Mas certamente esse Deus ele é muito mais vivo lá, porque em parte também eles levam muito a sério tudo que está acontecendo internamente e o quanto esses deuses também representam esse mundo interior, né?
esse mundo do mistério para eles. Então faz todo sentido, né? Agora, como é que a gente pode. A grande questão aqui é como é que a gente pode ir em busca de recuperar esse contato com o mundo interior. Como é que a gente pode se abrir de novo e fugir dessa racionalidade, né? Porque é verdade também que muitas vezes quando a gente está buscando estudar, é verdade que às vezes a gente corre o risco também de automaticamente entrar nessa racionalidade e encontrar explicações para tudo, né? É natural da consciência fazer isso. Então, como é que eu posso recuperar o meu contato com o mistério? Como é que eu posso recuperar meu contato com a minha alma, né? Eu não incluí Nietzsche nos meios racionais. Acho que ele justamente tentou mostrar a profundidade do mistério. Exato, eu também concordo com você. Mas eu acho que ele acabou sendo incluído naquele momento por um viés da racionalidade, né? Então, por isso que eu estava fazendo esse comentário. Entende? Então, aí eu volto a pergunta para vocês de novo, né? Como é que a gente pode fazer esse resgate da alma? Jung, no livro vermelho, fala que a gente precisa vencer Deus para que a gente possa ganhar o direito de ser servido por Ele e de servir a Ele também. Porque esse é uma das grandes questões, né? Uma coisa muito difícil de entender. É como que eu posso vencer esse, essa divindade interior e ao mesmo tempo ganhar o direito de servir e ser servido, né? Jung diz que percebeu que se não se apegasse às rotinas, poderia ter se perdido da loucura, como Nietzsche. Sim, Jung ia viver um pouco da sua vida, ia cozinhar, ia cortar lenha, ia fazer as suas esculturas, ia meditar, ia praticar yoga, justamente para ele ter essa percepção de contato, para não se perder nessa loucura, né? Porque a loucura pode ser divina. O problema é o que a gente faz com essa loucura. É aí que mora a grande diferença. Eu posso ter essa experiência da divina loucura, mas se eu não conseguir fazer algo com ela, eu acabo me perdendo, né? Esta perca da conexão, quando na depressão, no luto, não necessariamente a buscamos. Uhum. Talvez possamos um tempo maior nesse adoecimento, que nos desconecta ao mesmo tempo e que nos leva a reconectar. Talvez, por exemplo, quando a gente está vivendo essa depressão, quando a gente está vivendo um luto, talvez o que a gente está sentindo aqui dentro é essa chamada para essa reconexão. Talvez se num momento de luto, por exemplo, eu tenho uma conexão interior muito maior, muito mais próxima, quando esse mundo tem uma consideração maior, eu temo a dizer, posso estar muito errado, mas eu temo a dizer que talvez o luto possa ser vivenciado de uma outra maneira. E que talvez a gente tenha uma possibilidade, vejam só, como eu estou colocando aqui, talvez eu tenha uma possibilidade
de superar talvez de uma maneira um pouco mais rápida. Mas ainda assim depende da individualidade de cada um, né? Agora, aquele que talvez esteja muito desconectado do seu mundo interior, que talvez esteja muito desconectado da sua espiritualidade, do mistério na vida, talvez ele leve muito mais tempo, porque talvez esse é o tempo maior que ele vai precisar, é o tempo maior de ele conseguir olhar aqui para dentro. A depressão talvez seja o mesmo caminho, né? Porque a depressão, ela força esse olhar para dentro. E talvez porque a gente precise pensar de uma maneira do equilíbrio da nossa psique, que são as questões da compensação. Então, nesta compensação, talvez, ou esta compensação, talvez ela esteja acontecendo nesta depressão. Talvez a depressão esteja fazendo com que, ou antes da depressão, estivesse fazendo com que eu estivesse olhando apenas para fora, com explicações muito concretas. E aí a depressão faz com que essas explicações concretas deixem de ter o seu valor. Porque eu não consigo ver valor em nada. Obrigatoriamente eu tenho que me voltar aqui para dentro. Então, nesse momento, talvez aqueles que têm uma conexão mais profunda, talvez tenham um caminho mais rápido de ressignificar as coisas. Até porque o eu interior não está ausente à dor. Passar por ela é parte desse processo, nesse reconectar. De fato, nunca está, né? Esse eu interior, ele está lá o tempo todo presente. O tempo todo presente. Principalmente na dor, né? Então, acho difícil essa ausência dele em momentos tão difíceis. Talvez ele esteja muito mais presente nesses momentos. Né? É talvez nesse momento que ele esteja mais presente. Então, aí eu chego aqui nesse momento e eu faço a perguntinha para vocês. Fica claro para vocês o que eu queria trazer na live de hoje? Fica claro para vocês o que eu queria explicar como consequência do fim do mistério? Fica claro para vocês o que eu queria dizer com a morte de Deus no sucesso da racionalidade? Porque quando a racionalidade é o único. Sim, 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 Lili, com certeza. O eu interior é o self, né? Na verdade, eu vejo a racionalidade como com um piedoso bom humor, pois vejam que o expoente da ciência, Einstein, foi profundamente místico. Verdade, né? Então, né, veja só, quando a racionalidade ganha esse espaço exponencial na minha vida, aqui Deus morre. Né? Então, era isso que eu queria dizer nessa fala, né? Fazendo essa brincadeira, fazendo essa meia citação de Nietzsche, né? Então é isso que eu queria perguntar para vocês. Queria saber se fica claro para vocês, se deu para entender, se deu para entender um pouquinho, porque às vezes Jung é tratado como místico, quando na verdade não é. Na verdade, ele leva em consideração o mistério. Ele estuda todos esses mistérios, mas ele traz uma explicação do fenômeno. Ele não tenta e o que acontece nesses fenômenos do ponto de vista psicológico. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Que bom, Cunha. Que bom que ficou claro. Que bom que deu para entender um pouquinho. Eu espero que a gente, cada um na sua intimidade, possa ter a curiosidade de buscar um pouco mais, de ler um pouco mais. Acho que Jung fala muito
dessas questões mais pessoais nas cartas, em alguns momentos que ele tem que responder algumas pessoas, ele deixa bem claro isso. Não, não tem problema, Jana. Eu só não quis entrar no assunto que você trouxe, porque eu sou um especialista em perder o fio da meada. Então, se eu fizesse isso, eu ia me perder na live. Eu preciso confessar isso, é uma característica minha, então eu tenho que ficar atento. É, Mas depois eu até procuro. Depois, se você quiser me mandar um pouco mais das suas questões, você pode mandar um direct aqui, eu respondo você com o maior prazer. Então não precisa se preocupar, não precisa se desculpar. Gente, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho das ideias que eu queria. Espero que vocês possam aproveitar essa live. Depois ela vai ficar disponível lá no YouTube, como a gente tem feito agora nas últimas lives, né? Até quarta-feira, quinta-feira, essa live está disponível no YouTube. Para quem está assistindo essa live aqui no YouTube, acessa o nosso Instagram. Para você que não conhece o canal ainda, lembrando, todas as lives que antes estavam fechadas, elas estão ficando disponíveis, então pouco a pouco eu tenho liberado as lives lá, certo? Mas essas lives aqui do Instagram, amanhã não, quinta-feira ou quarta-feira ou quinta-feira mais tardar, elas já estão disponíveis, tá? Bom, eu espero que vocês possam ter uma ótima semana para vocês e até a próxima live que é com a Má. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.